vernacular é algo que a gente não pode definir. Design vernacular a gente tem que compreender o conceito, né? Então, para que a gente compreenda, eu vou colocar um tripé. Um tripé de conceitos na qual estrutura para a gente ter uma noção da abrangência do design vernacular. Primeiro, a gente vai desmembrar. A gente tem o design e a gente tem o vernacular. O vernacular, especificamente, ele pode ser agregado a algo que é derivado de uma determinada região, como expressão popular, uma expressão cultural. Tem um segundo viés, que é a produção de algo no âmbito informal, né, algo que é feito fora do campo do design. E terceiro, ele pode ser considerado uma variante vernacular, né? Os principais pontos de estudo que a gente tem considera o vernacular como uma variante, porque a gente começa com algo que foge do padrão e com o passar do tempo, com a usabilidade, isso vai se readequando ao padrão, então sai e se torna algum ponto de estudo. Então ele saiu de algo do âmbito informal, de algo considerado variante, e entra dentro de um padrão, que é o que aconteceu recentemente, né? Que é trazer para dentro do design gráfico o design vernacular, né? Então, algo que era pertencente a uma determinada região, a uma expressão cultural, uma expressão popular de um determinado povo, né? Ou algo que era feito fora, então aos poucos foi adentrando o campo do design, então saiu do variante e entrou dentro do campo do padrão, do que é padronizado. Isso é importante que a gente compreenda para a gente entender o que é design vernacular. Um exemplo típico do design vernacular que a gente tem com bastante riqueza, o que eu acho que é o elemento que mais caracteriza até o próprio design vernacular, é a tipografia. A gente tem a tipografia, a representação visual, gráfica de letras, né, como o nosso principal elemento que caracteriza todo o design vernacular, até por conta das expressões linguísticas que, de uma certa forma, tem uma certa funcionalidade e é produzida por aí afora no âmbito informal, né? Agora, em característica mais específica, mais ligada a uma profissão técnica, nós temos o letreiramento, né? Que o letreiramento ele se enquadra dentro desse processo de vernacular, mas já não é algo como se fosse uma expressão popular, é uma profissão que pertence, né, a uma determinada técnica desenvolvida por uma determinada região, uma determinada sociedade. Por isso que a gente tem o vernacular para o nosso conceito de design, nós no Brasil, como algo literalmente nosso, porque o letreiramento é uma expressão popular, né? Então nós temos isso como sem influência de fora, nós temos algo como ligeiramente nosso, e isso vai se estendendo, né, e se aprofundando. Bom, na realidade, eu sempre gostei de fazer arte, né? Arte no bom sentido. Eu sempre gostei de educação artística, na minha época na escola tinha educação artística, e aí eu fazia desenho pro pessoal, o pessoal vinha pedir para eu fazer desenho, eu fazia os desenhos, e aí eu só fui aperfeiçoando isso daí, né? É uma coisa que me dá prazer. É como se fosse uma terapia para mim, né? Através da arte eu consigo ficar mais leve, mais em paz. Sei lá, o dia para mim fica melhor. Então, eu já fiz todo tipo de letreiro que você pensar. Já trabalhei em supermercado, fazendo como cartazista. Trabalhei fazendo fachada de loja, fazendo bares, trabalhei para Cristal,
trabalhei para Coca-Cola, trabalhei para Brahma, fazendo as logomarcas deles nos bares, né? E desenhos, né? Desenhos em geral. No conceito de abrangência do vernacular, eu acho importante a gente citar alguns fatores históricos que contribuem para a gente compreender a importância de saber o que é vernacular. Porque o vernacular ele não nasceu ontem, ele não nasceu há 10 anos, ele já existe há muito tempo. Se a gente for pensar na expressão cultural de um povo, isso acontece desde os primórdios, né? Claro, aí a gente tem fatores que relacionam o design com uma atividade, né, técnica ou industrial, depois como linguagem, e acaba abrangendo outras áreas que até então não tinham uma terminologia específica, né, e traz para dentro dele. Por isso que é importante a gente compreender que já existia o vernacular, só que agora ele tem essa característica e adentrou o campo do design. E para a gente compreender essa inserção, a gente volta até a quando surgiu a Escola Superior de Desenho Industrial do Rio, a EIDE, né, do Rio de Janeiro, e ela formaliza tecnicamente o design. Só que até então existia uma grande produção, uma produção especificamente brasileira, né, que o pessoal considerava informal, né, e eram expressões vernaculares. A gente tem um leque de produções gráficas que não tinha esse ritmo tão técnico, tão, né, científico assim que tem hoje, com essa estrutura de ciência que se enquadra em padrões, estética, né, categorizada dentro do design. Então é importante que a gente saiba desses pontos que acabam influenciando o design e trazendo essas expressões para dentro do design. Mas antes mesmo da fundação dessa escola, já tinha a expressividade como produção gráfica, e isso é muito importante que a gente volte a estudar, porque essa cultura vernacular já existe há muito tempo. Eu tenho um grupo aqui em Marília de grafite, chama Fat Cap Clan. É eu e mais 2 pessoas, meu namorado e um amigo nosso. A gente começou em 2013 aqui na cidade a fazer grafite. O grafite ele nasceu em Nova York, né? Lá era dividido por gangues, né? As gangues também marcavam território com os grafites. Ele nasceu no Bronx, em Nova York, em 1970 mais ou menos. Aí foi o movimento hip hop, que era o b-boy, o MC, o grafiteiro e o DJ. A gente busca os lugares mais que estão abandonados, né? Justamente para a pessoa, quando passar, ter aquele impacto daquele muro. E às vezes, a maioria das pessoas passam, nem repara naquela parede quando está abandonada. A gente faz mais para isso, para chamar a atenção do público mesmo, que está passando ali pelo cotidiano. Às vezes é muita coisa na cabeça, a pessoa acaba nem reparando, e quando tem o grafite é diferente. Isso aí agrega um pouco também. A visão do pessoal, isso é bem legal também, mas só fazendo na rua mesmo para ter essa visão assim. Faço arte urbana, participo de 3 coletivos. Um é o Verbo Coletivo, que a gente faz intervenção de rua e oficinas, debates sobre temáticas da juventude. Participo da Cola Aqui, que é um coletivo também de artes colantes, que a gente recebe arte do mundo todo e faz o evento para colar em algum lugar. E também sou do Estúdio Nós Outras, que a gente faz produção manual de caderno, camiseta, dá oficinas de stencil, lambi-lambi, sticker, que é o adesivo. Eu trabalho mais precisamente com stencil. O stencil é uma técnica da arte urbana. Como o grafite ele é feito na rua, que é para dialogar com quem transita, né? E a gente utiliza um papel cortado com um desenho vazado. A gente corta com estilete e o vazado é o resultado quando a gente pinta com spray nas paredes.
o grafite ele é feito com técnicas. Ele tem o manuseio do spray, ele tem os bicos também que vai no spray, que tem esse diferencial de sair o traço fino ou o traço grosso. E ele é feito, ou ele pode ser representado por personagens, né, ou por letras que são os bombos, na verdade. E a pichação já não, ela é feita só por letras, né, porque o pessoal fala que são código, mas na verdade são letras, que também são representadas por gangues, que eles fazem para demarcar os territórios, e nisso ela é mais rotulada por vandalismo. O grafite ele também é rotulado por vandalismo, se for ver ao pé da letra, que nas leis também se encaixa como vandalismo o grafite não autorizado. Já o grafite autorizado, aí é liberado, não tem problema nenhum. Mas ele é visto como um ato artístico, e a pichação já é um ato mais de vandalismo. Pra mim é complicado dar esse viés de vandalismo, pra mim é complicado separar pichação ruim com grafite bom, entendeu? Pra mim, eu gosto de pichação, eu acho massa a pichação. É difícil ter esse posicionamento de que pichação é errado, porque o grafite e a pichação têm o mesmo viés. É que a estética da pichação ela é mais transgressora, assim. Ela é mais questionadora, então ela é desvalorizada, mas eu acredito que a arte de rua é tudo isso. Mas os dois ainda são uma manifestação artística, né? Não deixa de ser as duas uma manifestação artística. O grafite, ele não é muito valorizado ainda hoje em dia, por mais que esteja em alta, tudo, mas ele ainda não é valorizado. Às vezes você cobra um valor, o pessoal não aceita. Acho que é um trabalho bem simples, mas é que ele demora, né? Ele vai técnicas, ele tem tudo, tem uma mão de obra por trás. E normalmente as pessoas não aceitam os valores, ou às vezes quando a gente está fazendo na rua mesmo, quando ele vê começando o grafite, eles já não gostam, mas até que no final eles até que aceitam mais ou menos. Mas se a gente estiver fazendo letras, ninguém gosta. Agora, se for personagem, é diferente. A pichação, o grafite, o stencil, o lambe-lambe também, são técnicas da arte de rua e pode ser vista por algumas pessoas como... Pode ser vista não, ela é uma arte marginalizada, que vem da periferia. Infelizmente é uma coisa que a gente faz porque a gente gosta mesmo, mas se fosse para sobreviver só disso, infelizmente não dá. Essa desvalorização é proveniente do que eu tinha dito antes, que é quando algo é variante, algo que foge do padrão e o pessoal já tem esse preconceito, olha, isso não faz parte, isso não tem uma estética desejada dentro de determinado mercado, né? Então, o que é variante, o que está sofrendo ainda uma mutação, enfrenta esse tipo de preconceito. E para o pessoal que trabalha fora do âmbito formal do design, com nessas expressões ligado ao vernacular, ele sofre com a industrialização, com a globalização, com o avanço tecnológico e a questão da inserção do computador dentro desse desenvolvimento gráfico, né? Então eles têm que lidar com isso. Já é algo, né, que é limitado, é muito expressivo, porém limitado quando a gente relaciona com a questão da globalização, né? Mas agora pensa no computador como segundo obstáculo, dificulta mais ainda esse processo e cai em desvalorização. A importância do vernacular, olha, o que a gente pode considerar importante é quando você compreende o que é vernacular, você chega ao quê? À expressão popular. Você chega ao quê? Expressões regionais, né? Expressões artísticas, algo que caracteriza uma determinada região, um determinado povo. E o design ele tem esse compromisso com a sociedade. Querendo ou não, a gente estuda a expressividade de uma sociedade. Isso acaba interferindo culturalmente dentro do campo do design, né? Então, olha a importância da gente compreender o que é vernacular, essa expressividade, né? Querendo ou não, é parte de uma sociedade, influencia nos nossos projetos, né? Nós como designers, e a gente acaba, né, reciclando ou readequando para que a gente atenda
toda essa sociedade com suas expressividades, né? Com essa diversidade